Em um becker foram misturados 200 ml de solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração meio mol por litro e 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro de cloreto de sódio. Pause. Em um becker foram misturados. Então é uma questão de mistura de soluções. Só que cloreto de cálcio, que é CaCl2, e cloreto de sódio, que é NaCl. Então eu não tenho solutos iguais. Só que no caso, perceba que os dois solutos têm o ânion cloreto em comum. Então é uma mistura de soluções de solutos diferentes, só que no caso não tem reação química, porque os dois solutos têm pelo menos um íon em comum. Esse tipo de questão costuma pedir para a gente calcular a concentração do íon em comum, ou até de todos os íons. Mas no caso, olha só, a solução obtida apresenta concentração de ânion cloreto de aproximadamente, então ele quer a concentração do Cl-. Como é uma mistura, eu vou desenhar os copinhos. Então eu tenho, olha, um primeiro copinho que eu tenho uma solução cloreto de cálcio, meio mol por litro de CaCl2, cujo volume dela é de 200 ml. Vou misturar esta solução com 300 ml de uma outra solução de concentração 0,8 mol por litro de NaCl. Eu já sei que a minha solução resultante terá um volume final de 500 ml, porque os volumes a gente soma, e ele quer saber da gente a concentração final do ânion cloreto. Colchetes na química significa concentração molar. Eu tenho que descobrir quanto tem dentro de cada copinho. E aí, vamos fazer a conta. Eu tenho meio mol, ou eu teria meio mol de cloreto de cálcio, se o volume aqui fosse de 1000 ml. Como o volume é de 200 ml, então nesse primeiro copinho eu tenho 0,1 mol de CaCl2. Mesma coisa no outro, olha, 0,8 mol é o que eu teria de NaCl se o volume aqui fosse de 1000. Como o volume é de 300 ml, então nesse segundo copinho eu tenho 0,24 mol de NaCl. Aí vem o detalhe. Eu não posso somar esse 0,1 com 0,24, porque são coisas diferentes, são solutos diferentes. Mas são solutos iônicos, são sais. O NaCl, por exemplo, quando eu coloco ele em água, ele se dissocia em Na+ e Cl-. Já o cloreto de cálcio, quando eu jogo ele em água, ele se dissocia em Ca2+ mais 2Cl-. De modo que, para cada 1 mol de cloreto de sódio que eu dissociar, isso me dá origem a 1 mol de cátion sódio e 1 mol de ânion cloreto. Se no copinho número 2 a gente tem lá dentro 0,24 mol de NaCl, então ele me dará origem a 0,24 mol do cátion Na+, 0,24 mol do ânion Cl-. Já o cloreto de cálcio, que a gente já dissociou, a estequiometria me diz que para cada 1 mol de cloreto de cálcio que se dissocia, ele origina 1 mol de cátions cálcio e 2 mols de ânion cloreto. E se no meu copinho número 1
eu tenho uma solução que contém 0,1 mol de cloreto de cálcio. Na hora que dissociar, ele me dá origem a 0,1 mol de cátion cálcio e 0,2 mol de ânion cloreto. Bruno, por que você dobrou? Porque a estequiometria é de 1 do sal para 2 do ânion. E aí, quantidades de coisas iguais eu posso somar. O que vai ter no último copinho, então? Eu vou ter 0,1 mol do cátion cálcio 2+, tá aqui. Eu vou ter 0,24 mols do cátion Na+, 0,24 do Na+, que está ali. E vou ter também 0,44 mol de Cl-. Por que 0,44? Eu somei a quantidade de ânion cloreto do copinho 1 com a quantidade de ânion cloreto do copinho 2. Uma vez que essas quantidades podem ser somadas porque é o mesmo ânion. E aí, o que eu vou ter então? Eu tenho que no copinho final, a quantidade de Cl- que eu tenho é 0,44 mol para um volume de 500 ml. Só que ele quer a concentração. E a concentração é expressa em mol por litro. Então, se em 500 ml eu tenho essa quantidade de ânions cloreto, se o meu volume fosse 1000 ml, proporcionalmente, quanto que eu teria de Cl-? 0,88 mol em um volume de 1000 ml. Ou seja, eu teria 0,88 mol para cada litro. Portanto, resposta letra D. Questões de mistura de soluções com solutos diferentes, sem reação porque apresentam um íon em comum, elas tendem a ser trabalhosas, não difíceis, mas a gente teve que fazer muita conta e ficar atento à dissociação dos sais, porque ele não quer a do sal, ele quer só a concentração de um dos íons.